Profissões de Futuro, edição 35. Olá, meu nome é Chiemi Yamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E você está assistindo à websérie Profissões de Futuro. Esta websérie tem a intenção de descortinar profissões de futuro e do futuro, de apresentar profissionais emergentes top, que já se reinventaram na carreira, que já se redescobriram, encontraram seus maiores talentos e decidiram colocar a serviço do mundo. Ele começa a partir de uma ideia. Como eu vou apresentar o mundo do trabalho para os jovens se o mundo do trabalho está se destruindo e se reconstruindo a partir de agora? Aí eu selecionei 50 profissões de futuro, pessoas com quem eu tenho encontrado nos últimos anos e eu falava, puxa, preciso apresentar vocês para os meus alunos. E aí surgiu a ideia. E a gente já está aqui na edição 35, eu já estou pensando, já estou fechando a grade. Olha que coisa maravilhosa. Olá a todos que estão entrando, Dani, Thaís, Juliana, que alegria. Estou feliz de estar aqui. E vocês já estão se digitalizando? Já se desmaterializaram também? Tá na hora de se desmaterializar, hein? Várias aqui que eu já estou vendo já estão se desmaterializando. Vão estar em todos os lugares. É isso. Na verdade, eu acho que quando a gente se digitaliza, a gente permite o acesso. É um ato de generosidade. Porque as pessoas podem te ouvir, te ver em qualquer momento, qualquer hora. E sem dispensar a sua energia, porque você já colocou sua energia no mundo. Ou seja, você disponibilizou um tempo para se digitalizar, só que uma vez que já está digitalizado, aquilo vai sendo repetido e ecoado 7 dias da semana, 24 horas por dia, quando a pessoa puder assistir você. E tá lá, a tua essência, o teu talento, o seu conhecimento, a tua história já está registrada. Se você... É isso, pensar, ai gente, eu não consigo fazer isso, eu não sou para isso, não está fazendo para você, faça pelas outras pessoas que vão se beneficiar. Não é? Juliana também, a Juliana, ontem eu fiz uma live com a Juliana no canal do PTE Caia na Real, e ela agora, ela tá montando um canal do YouTube. Ela criou um canal do YouTube. E ela falou, Tieme, eu criei um canal do YouTube, né? E eu vou falar sobre anime, vou falar sobre jogos e vou falar também sobre a síndrome de West, que é a que eu tenho. E não tem pessoas falando sobre o que eu tenho, né? E eu quero falar, eu quero ser a minha porta-voz. Eu acho que isso é empoderamento. Ninguém precisa falar por você. Você é capaz de falar por você. Né? Então vamos se digitalizar, vamos entrar nesse movimento também. Se você ainda não se inscreveu, o meu curso começa já na semana que vem. Pede aí no message, Tieme, eu quero me inscrever. E aí por R$50 você vai fazer esse workshop comigo, com interação comigo. A gente vai conversar, a gente vai interagir, vai ter a parte online também, o EAD, e você também vai ajudar uma campanha social, que é o SOS Naia. Tudo isso por R$50, gente. Vamos lá. Anitta, cadê você, Anitta? Anitta vai chegar. Gente, Anitta. Tô bem feliz de estar com a Anitta aqui, porque ela é uma mulher que mudou muito a minha vida. Acho que tem a minha vida antes de Anitta, depois de Anitta. A gente precisa de referências. E quando eu conheci a Anitta, o Olinda, essa família linda que ela tem, isso ampliou muito a minha visão. Depois a Anitta, muito generosa, ela me apresentou os amigos dela. E aí os amigos dela se tornaram meus amigos também. E aí a gente, poxa vida, que coisa linda. Eu acho que é isso que eu também estou fazendo com esta websérie. Eu estou apresentando para o mundo os meus amigos. Né?
Ao invés de esperar uma oportunidade, falar, nossa, você precisa conhecer a Anitta. Agora eu vou passar o link. Eu falo assim, olha aqui, ó, Anitta, né? Já passa o link da nossa websérie. E aí a coisa é muito mais prático, né? E já fica ali eternizado. Ai, gente, ela vai chegando, falando, atenção. Ah, é verdade, a Thaís me conheceu no piquenique da Anitta. Ela não tô falando que ela me apresenta os amigos dela, aí os amigos dela se tornaram meus amigos, e aí os meus... Gente, olha lá, a Dani tá falando que diz a mesma coisa. Ela tem uma vida antes de Anitta e uma vida depois de Anitta. Tá vendo, ó? Não sou só eu que tô falando. Quantas pessoas? Então, essa é uma mulher que vocês precisam conhecer. E aí deu certo. Eu já dei a solicitação, mas ela não entrou ainda, ela vai entrar. E ela tá com um trabalho do feminino, que eu vou explicar para vocês. Acho que há uns 2 anos atrás, há um tempo atrás, a Dani estava comigo. Eu participei de um círculo de mulheres. E eu já tinha participado a primeiro círculo de mulheres que eu participei foi com a Thaís. E aí, no ano seguinte, eu quis participar de um círculo de mulheres com a Anitta. E a Anitta propôs um tema de sexualidade. Eu falei, vamos participar. Foi um ano de encontros no círculo de mulheres. Maravilhoso. Se eu já admirava a Anitta, depois desse trabalho com outras mulheres, foi fantástico, fantástico. Olha quanta gente! É, esses piqueniques da Anitta são memoráveis. Então, ela sempre à frente do tempo. Aí, vamos ver se agora vai rolar. Já dei autorização. Agora, vamos lá. Vamos ver se sempre à frente. E vendo o pessoal ficar, vamos. Oiê, Olha lá ela. consegui chegar. Minha internet estava ruim, aí eu desconectei tudo e conectei de novo. Enquanto isso, a gente estava aqui fofocando de você. Ah, A gente até Dani, tem uma que legal. hashtag. Minha vida antes É. de Anitta e minha vida depois de Anitta. De todo mundo aqui tá falando que a vida mudou depois que te conheceu. Gente, é muito poder, fala, muito poder. Querida, que Por delícia estar isso, aqui, mas eu quero te atrapalhar. Você estava no meio da fala, eu entrei aqui no meio. Continue. não, eu eu quero falar menos. Primeiro, eu quero pedir desculpas para minha audiência, que às vezes fala que eu falo demais e que eu não deixo meu entrevistado falar. Então, eu quero dizer que isso aqui é um papo de comadre e que eu falo bastante e que não é um papo, né? Não é assim uma entrevista que só a pessoa, porque é uma interação. E é a forma mais moderna de educação hoje. As pessoas não querem ser educadas por aqueles conteúdos chatos, metódicos. Elas querem ouvir boas histórias. E como é que a gente consegue puxar boas histórias se a gente não interagir com as pessoas, né? Então precisa ter esse lance aqui da conversa, um fala, o outro fala, aí desperta uma ideia, uma lembrança, e aí a coisa vai fluindo, que é um novo formato, não só de entrevistas, de bate-papo, mas também uma nova forma de conteúdo, de criar conteúdos que educam, né? Criar conteúdos que conectam pessoas. É isso. Mas, Anitta, a pergunta que não quer calar, profissões de futuro, e a sua, o que você faz, Anitta? O que você faz, Anitta? E a Anitta passa um monte de coisa que ela faz. Aí eu falo, não, Anitta, não vamos falar isso, Anitta, vamos procurar aí alguma coisa. E aí eu joguei a bola para ela. E aí quando ela me devolve, ela falou assim, pensei bastante e cheguei à conclusão de que no fundo, no fundo, o que eu faço, na minha essência, eu sou uma anfitriã de mergulhos profundos em si. Fiquei passada. Aí eu falei, é isso mesmo que você faz. E é uma profissão de futuro. Agora, explica pra gente o que é isso. Primeiro você me faz chorar. Você me chama pra essa roda e me faz chorar assim de cara. O que é isso? O
que é ser uma anfitriã de mergulhos profundos de si? Eu tenho mergulhado muito em mim esses últimos meses, porque eu estou refazendo meu site e eu escolhi refazer meu site eu mesma, desde os textos até a arte. Me meti, sem ser designer e sem ser redatora, me meti a fazer isso, porque quando eu fui passar para a Elsa o briefing do que eu queria, a Elsa é quem me apoia nos processos de comunicação, Nos quem me apoia, né? ajuda, nos apoia. Quando eu fui pedir para a Elzinha um orçamento para ela redigir meus textos do site novo, porque meu site tem 6 anos e ele já não comunica mais quem eu sou. Eu nem sabia quem eu era quando eu botei meu site no mundo, né? E aí, quando eu quando eu sentei para descobrir o que eu queria o que eu queria preparar para brifar a Elsa, eu entendi que não era possível, eu não sabia, então eu tô desde janeiro mergulhada em mim, bem silenciosa, inclusive nas redes, mergulhada em mim para rever que profissão é essa, que trabalho é esse, que é novo, né? É novo. E o que eu queria te dizer, antes de te responder essa pergunta, eu queria contar que eu venho de eu brinco que na minha vida passada eu era produtora de filmes. E foi isso que me fez te conhecer, inclusive, né? Foi. A gente se Tieme conheceu foi por minha causa disso. cliente. Tieme chegou na minha vida como minha cliente. Na minha vida passada, quando eu era só produtora de filmes e mais um bocado de coisa. Mas o que mais me deixava entristecida como produtora de filmes eram as relações. Eu não acreditava que eram relações saudáveis, as relações que eu vivia nos sets de filmagem. Nem toda relação era ruim, óbvio. Mas, no grosso modo, quando eu olhava para aquelas grandes equipes de produção de publicidade, elas eram equipes extremamente desrespeitosas. E aquilo me doía. E eu dizia, não é isso que eu quero. Então, eu tinha uma dor, porque eu não sabia o que eu tinha vindo fazer nesse mundo. E quando eu comecei a investigar, eu descobri que eu queria ser uma curadora. Na verdade, eu acho que eu já era. Eu atendia pessoas dentro de um centro espírita onde trabalhava, então eu já fazia atendimentos, mas como médium, né, na parceria com a espiritualidade. E aí eu entendi que eu queria fazer aquilo, mas profissionalmente. Como é que eu ia cuidar de pessoas, anfitriar processos de cura, como é que eu faria disso a minha profissão, né? E aí eu fui buscar ferramentas que me trouxeram formas e bagagens e estudo mesmo, né? Me prepararam para isso. E hoje, quando eu olho para o que eu faço, eu acho que não tem outra forma de explicar a não ser eu anfitrio pessoas, principalmente mulheres, a mergulharem profundamente em si. Eu seguro a mão e a gente mergulha, e a gente mergulha junto, né? E o que é mergulhar em si? Mergulhar em si é se conhecer para poder ser livre. Para poder ser livre para ser quem se é. Apenas. A gente só está nesse mundo para ser quem a gente é. E por algum motivo a gente se desvia do caminho. Algumas pessoas sentem vontade depois de voltar para o caminho, que é o caminho que a gente pode chamar de caminho da alma, aquilo que minha alma se toca, se sente inspirada por viver, por servir, por trocar, né? E eu apoio pessoas, apoio mulheres para mergulharem profundamente em si. É mais ou menos isso. Eu queria que você explicasse melhor sobre a arte de anfitriar. Primeiro, que é uma palavra desconhecida. A gente usa muito pouco no nosso Ela nem vocabulário. existe na nossa língua. Ela nem existe na nossa língua. O verbo não. Vamos Anfitrião investigar. existe, mas anfitriar não. E aí? Fala um pouquinho, Que é porque eu acho que anfitriar, o que que é é para mim. anfitriar e
Qual é a diferença, né? Quando você fala assim, eu sou uma anfitriã, né? Então, antes de ser anfitriã de processos profundos de mergulho em si, eu sinto que eu, eu sou uma comunicadora, né? Minha graduação é em comunicação. Foi pela comunicação que eu me inseri no mercado de trabalho, né? Eu fiz publicidade, eu estudei comunicação social como você. E eu sinto que desde que eu comecei a me colocar no mundo como terapeuta, porque é esse o nome oficial para o que eu faço, eu tenho um cuidado de como comunicar. Então, a comunicação é, para mim, uma grande paixão, um grande desafio, porque as palavras, elas são muito poderosas. Elas têm um poder que a gente não imagina, senão a gente tomaria mais cuidado com o que sai da nossa boca, com o que sai da nossa escrita, com a forma pela qual a gente se comunica. E quando eu mergulho nesse trabalho de escrever sobre mim, ele é muito demandoso porque eu preciso escolher muito bem as palavras. E para mim, essa palavra foi a que melhor representou isso que eu faço, porque muita gente me busca pedindo ajuda, pedindo apoio. E quando eu olho para a ajuda e para o apoio, me traz uma sensação de dependência, de criar relações de dependência. A palavra, o verbo anfitriar, que não existe na nossa língua, mas a gente, como fala? Se apropria, Sim, inventa, que nem adoro. Marcelo Marmelo Martelo, Sim, adoramos. que é um dos meus livros preferidos de infância. A palavra para mim anfitriar é alguém que convida o outro gentilmente para passar por um caminho se ele quiser. Né? Um anfitrião, ele não enfia nada a goela abaixo. E para mim, quando eu dizia que eu queria ser uma curadora, eu colapsei, eu entrei numa baita crise. Porque eu falava, que pretensão é essa? Como assim eu quero ser Quem uma sou eu para curadora? curar? Quem sou eu para curar alguém? Né? E eu mergulho muito no o que é cura. Para mim, a cura é um grande palco de investigação. Muito, muito. Investigo, estudo isso, converso isso com muitas pessoas, porque o processo de cura, ele quanto mais gentil ele for, mais profundo ele pode ser. E ele precisa ser um processo interno, um desejo profundo meu. E eu vejo as pessoas olhando para essa palavra, cura, e elas, por exemplo, eu fiquei doente, me adoeci. Fiquei com uma infecção urinária nos últimos dias, né? Isso é verdade, aconteceu isso comigo, estou tratando. E o nosso primeiro instinto é excluir a doença. É dizer, eu quero que isso saia de mim. Eu quero que, né? Porque quando a gente fala em cura, está muito conectado com a imagem da doença, cura física, né? Então, o excluir é a primeira imagem que vem quando a gente fala em cura. Eu quero tirar essa doença, eu quero tirar né? A gente faz cirurgia para tirar uma doença, né? E para mim o processo de cura, nessa investigação, eu estou chegando a tendo alguns insights sobre isso. Para mim o processo de cura, ele fala de integração e não de exclusão. Para mim não existe cura na exclusão, existe cura na integração. É quando eu integro. Então, se não for com gentileza, como é que eu faço para integrar uma parte minha que dói, uma parte minha que dói muito? Né? Mergulhar em si não é fácil, é doído. Quem já mergulhou sabe. Precisa de muita coragem. Eu falo que eu botei essa frase, inclusive, no meu site. Vai estar no ar já já. A Ana vai botar no ar hoje, ela disse, mas só dia 4 que a gente vai botar no mundo, que a gente vai lançar. Mas assim, ó, eu disse assim, é preciso muita coragem para mergulhar em si. Muita coragem. Precisa de muita coragem. Mas eu sinto que a gente precisa de muito mais coragem para ficar na superfície, porque dói muito ficar na superfície. Dói muito. Só que a gente não sabe que quando a gente mergulha, liberta. É libertador. Traz liberdade, né? E liberdade pra gente só ser quem a gente é. Só isso. Nossa. E eu que sou caçadora de desperdício, sempre falo.
O maior desperdício é você não saber quem você é, tentar parecer que você não é, gasta muito tempo, energia, Uhum. dinheiro e não te faz feliz. Então, o caminho é se conhecer. E eu acho que um dos diferenciais é essa sacada que você teve. Anfitriar. Não é que você vai resolver o problema, mas você faz um convite. E precisa da coragem, do esforço e da disposição do outro de aceitar ou não esse convite de mergulhar, né, em si. Como é que foi para E você, Tieme, seu primeiro mergulho em si? meu primeiro mergulho, olha, quando Porque isso é um bate-papo, né? Posso perguntar também, né? deve. A minha menina tinha 2 anos, eu sempre falo isso. Quando eu tive a minha primeira filha, eu fiquei tão extasiada com a maternidade, de ver aquele bebezinho no meu colo, olhando para mim, e eu falei, nossa, quero ser a melhor mãe do mundo. Quero ser digna dessa criança. Aí eu falei, como eu posso ser uma mãe melhor? Só tinha um jeito. Eu tinha que ser um ser humano melhor. E eu só poderia ser um ser humano melhor se eu me conhecesse. Aí, a partir disso, eu escolho, né? Eu falo assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Aí eu faço o meu primeiro workshop de autoconhecimento. Minha menina está com 20 anos agora, então eu estou falando de 20 anos atrás. Não era uma coisa comum Uhum. como era hoje. Faço o meu Uhum. primeiro, faço o meu segundo, faço o meu terceiro, e aí a coisa vai. E não tem fim, né, Anitta? Não tem. Porque você fala, eu li o livro, fiz o curso, eu já me conheci. É verdade isso? A gente se conhece em camadas, né? Em partes. Cada fase da vida a gente é uma pessoa. Né? A gente não é a mesma pessoa de 20, de 10 anos atrás. Eu não sou a mesma mulher de antes da pandemia. Você é? Eu não sou. Tanto que você falou, eu preciso refazer o meu site. Porque a gente olha, a gente não se reconhece mais ali. E a Uhum. gente muda. E não é como fazer limpeza em casa. Você faz limpeza uma vez, dá Uhum. um trabalho danado. Aí você fala, ai, graças a Deus, estou livre. Você está livre até quando, Anitta? Até quando a gente está livre da limpeza? Até a semana que vem, porque a semana que vem tem que fazer de novo, porque não tem Uhum. condição. Eu Uhum. acho que essa questão do autoconhecimento é doído, sim. A gente olha para coisas que a gente não quer Uhum. Uhum. e precisa continuar. Porque se você larga, a sujeira vai acumulando, as crenças vão ficando ali, quando você vê, está repetindo a mesma história. Então, é importante. E é importante estar conectado a pessoas que também estão nesse caminho. Porque aí elas não deixam, elas vão lembrando a gente, né? Eu sempre me tô com você, porque você sempre com as novidades, e aí eu falo, tô precisando disso aí também, tô precisando disso aí. Não foi o círculo de mulheres, né? Uhum. Uhum. Porque aí você está cercado de pessoas que também estão Uhum. mergulhadas. E aí, como elas têm novas experiências, vão trazendo novidades, a gente não sai do caminho. A gente Mas olha vai só, experimentando. esse processo, ele é muito, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, vamos chamar assim, né? De Sim. expansão da consciência daquilo que a gente é, né? Seja ele qual for. A gente começa a, a entrar em sintonia com outros campos. É como se a gente ouvisse a vida inteira a mesma rádio. E a gente começasse a descobrir que existem outras rádios muito legais para a gente ouvir. E aí a gente começa a sintonizar com outras rádios. E aí o que eu observo, principalmente do meu processo, e isso aconteceu comigo em muitas fases distintas da minha vida, é que quando eu começo a ouvir uma rádio, um monte de gente vai embora, alguns amigos deixam de ser amigos de forma natural, e outros chegam que ouvem essa mesma rádio, que estão nessa mesma sintonia, né? E aí vai ficando mais fácil sustentar, né? Mas é muito importante a gente
sem dúvida, o nosso entorno, ele influencia muito, muito, né? Para o bem e para o mal. Se eu mergulho e esse mergulho pode ser potencializado, dependendo da minha rede ao redor, ou o contrário. Ou minha rede também pode dar uma congelada no meu processo, né? E eu ficar ali meio de braço cruzado para pertencer àquele grupo, ou para estar junto com aquele grupo, falar a mesma língua, porque num primeiro momento, quando a gente muda de rádio, a sensação é que a gente deixou de pertencer. Pode muito trazer essa sensação, né? De ser esquisito, começar a ser diferente. E num primeiro momento, de verdade verdadeira, a gente vai para um lugar de bastante arrogância. Quando a gente começa a se conhecer, esse é um A cuidado gente que a se gente acha, né? pode tomar. Porque todo mundo não enxerga. Como assim? Eu enxergo isso, as pessoas não enxergam. A gente empina o nosso nariz e começa a achar que a gente descobriu o mundo e E essas vai dando, pessoas, e outras vai que estão tentando no resolver a mundo, vida não dos sabem outros. nada. E vai tentando resolver a vida dos Esse é um outros, nem processo. pediu. E quer botar todo mundo na terapia. Quer botar a mãe na terapia, a avó, a tia, o pai, o marido, os filhos, tudo na terapia. É verdade, é verdade. Então é Mas um cuidado, né, que a gente tem que ter. Mas, ó, eu queria falar uma coisa do que a gente falou sobre é duro, é difícil, é dolorido. hum, É, eu vivi processos muito doloridos de autoconhecimento. Eu tive mestres muito duros ao longo da minha vida. E mestres fofos e mestres amorosos, mas muitos duros. E esses mestres duros me ensinaram que eu não queria, eu não quero fazer isso como terapeuta. Eu não quero. Me ensinaram como não fazer, né? Tanto antes de ser terapeuta, mestres duros, não só durante o meu processo de, de autoconhecimento, mas da vida, né? E isso fez com que eu desenvolvesse uma forma de anfitriar mergulhos profundos em si, que é pela gentileza, que é pela suavidade. Profundo, profundo, mergulho profundo, mas com gentileza. Porque a Anitta, vida já é muito dura, é. muito, muito doída. Não precisa um processo de autoconhecimento não precisa ser duro para doer ainda mais, saca? Anitta, você tocou num ponto muito importante. Eu venho da cultura japonesa. Cultura japonesa muito disciplinada. Agora, na época do Japão, eu vi como eles disciplinam. Eles são muito duros. Não é que eles são ruins, não é que eles não gostam de você. A forma é dura, entendeu? A forma é dura. E aí eu chorava muito no começo, chorava muito, porque eu sentia aquela dureza, mas eu aprendi muito. E quando eu voltei para o Brasil, o que eu aprendi, eu falei, eu escolhi também ensinar de uma forma gentil. Né? Quando eu trago o Motainai, é de uma É forma o seu gentil. slogan, né, TM? É, É a sua gentilmente, né? assinatura. Gentilmente, com um sorriso, porque Uhum, as pessoas podem vir com uma acusação e falar, você desperdiça, você está acabando com o planeta, você sabe? Pode educar assim? uhum, uhum, Pode, é uma escolha. Agora eu chego uhum, vestida de geisha, conto uma lenda japonesa, explico a minha história e como eu aprendi a não desperdiçar. É o mesmo caminho para chegar, né? É um outro caminho para chegar no uhum, mesmo lugar. E eu acho, e é isso. A gente não precisa julgar a forma com que a gente aprendeu. A gente aprendeu a lição, aprendeu. Agora, como eu vou multiplicar isso? É a escolha, né? Como eu gostaria. E às vezes eu falo, os japoneses às vezes, eles não sorriem. Você sabe que uma das coisas que eu sofri lá é porque eu sou sorridente. Eles falam, não é bom. E outra coisa também uhum. é sorrir assim, sorrir, sabe, daquelas gargalhadas assim. A sorriso da geisha é tampando o rosto, né? É, É muito essa imagem. eu voltei assim, dando risada assim. Por quê? Porque eu chegava e dava risada assim. E aí eles falavam, não. É. Então, eu E o falei, que que é a risada, né? É o símbolo maior de prazer para mim, né? Quando a gente ri, a gente conecta com alegria, com a ocitocina, com a produção de hormônio do bem-estar, né? E se a gente
tem que fechar a nossa, tolher a nossa expressão, a gente está tolhendo o prazer, né? Para mim não existe vida leve sem prazer. E aí, exatamente. A gente pode escolher multiplicar o nosso conhecimento de uma forma gentil, de uma forma prazerosa, como a gente está fazendo. Isso que a gente está fazendo, a gente está construindo um conteúdo de educação. Agora, é isso que os jovens vão assistir e a partir daí os insights vão saindo. Não é aquela coisa, né? E eu falei, a gente pode encontrar novas formas, divertidas, inovadoras e prazerosas de se autoeducar e de criar conteúdos educativos. E eu queria falar sobre uma coisa que você fez que foi muito inovadora, que foi aquele documentário sobre o sagrado feminino. Conta pra gente como nele, foi. Me emociona. Conta pra gente, Então, porque... tem uma história muito boa para contar sobre esse filme. Muito boa, porque olha só, Tieme, e isso é muito legal a gente trazer esse assunto para esse público, né? De jovens que olham para profissões do futuro. Eu sempre tive muita facilidade em aprender, eu sempre fui uma pessoa que aprendeu fácil, mas eu nunca fui uma pessoa da academia, eu nunca fui uma pessoa dos... Eu amo ler, amo livro, mas ele precisa se conectar comigo. Eu não consigo ter estudos muito teóricos, né? Eu não sou CDF, nunca fui CDF da escola. Eu sempre passei no limite da média ali, né? E muito trazendo outras competências, para além do estudo formal, né? Para essa nota média. E aí, quando eu terminei a faculdade de comunicação, eu já trabalhava como produtora de filme. E os meus amigos continuaram e foram fazer pós-graduação e foram fazer MBA. E a minha sensação é de que eu estava ficando para trás. E eu olhava para os cursos disponíveis de pós-graduação, de MBA, e nenhum fazia sentido, nenhum era necessário para fazer o que eu fazia. Eu não precisava de nenhum deles para subir escadas dentro da minha profissão, né? Melhorar, aí não sei nem usar esses termos do mundo corporativo, porque eu nunca consegui. Eu sempre quis trabalhar numa empresa, mas nunca consegui. Hoje eu falo, vida muito grata. Trabalhava como prestadora de serviço de empresa, trabalhava em produtora, mas dentro da instituição ali, formal, não. E aí, nesse momento que eu descubro que eu queria ser uma curadora, eu fui buscar cursos de pós-graduação ou de formação numa linha da psicologia que faz muito sentido para mim, que é a psicologia transpessoal, para começar a minha nova formação, para empreender essa nova carreira, né? E aí eu tinha 3 opções desses cursos. Uma que era mais formal, mais acadêmica, que não era a minha linguagem. A outra que era bem vivencial, que é maravilhosa e que eu adoro, mas que sempre foi a forma que eu aprendi, eu sou da vivência. Por isso que eu faço Círculo de Mulheres, porque eu gosto de aprender pelo corpo. O corpo me ensina muito mais que qualquer livro. Então eu fui eu falei, não, eu não vou por essa daqui que é muito vivencial, porque eu já aprendo, eu quero desenvolver outras competências. E aí tinha essa terceira, que é o CLASE, onde eu fiz a minha pós em psicologia transpessoal, que a Mani traz uma linguagem vivencial e acadêmica. Eu falei, ótimo. Eu sei que no final eu vou ter que redigir um artigo, que eu queria passar por essa experiência de escrever, de desenvolver esse arquétipo, né? A gente pode chamar o arquétipo da Atena, da Atena, que é uma das faces da mulher mais executiva, mais mental, mais racional. De forma muito superficial. A Atena é muito mais que isso. Mas escolhi o CLASE e fui lá fazer a pós em transpessoal. Quando estava no momento de escolher o tema do TCC, eu estava imersa no mundo do feminino, estudando muito o feminino, e o único tema que me movimentava, que me mobilizava, era o feminino. Cheguei para a Mani, que foi minha orientadora, e falei, Mani, eu só consigo pensar no feminino como um tema.
Ela falou, não, feminino é o tema mais transpessoal, não existe, assim, escreva sobre o feminino. A gente começou a mergulhar nesse mundo, tal. E aí, no meio do processo, eu falei assim pra ela, mas Mani, eu posso fazer um filme? Eu sabia fazer filme, né, Tiene? É o que você sabia fazer, né? É o que temos. Aí ela falou assim, claro. Eu falei, mas eu tenho que escrever o artigo, né? Porque eu fui lá para escrever um artigo, você lembra? Começo da história. Aí ela virou pra mim e falou, não, o seu filme é o seu artigo para mim, não tem necessidade de você escrever. Pode fazer o filme. O seu filme é o artigo. Olha aqui como ela foi me fugiu a palavra. Disruptiva. Ela foi muito disruptiva, muito. Ela rompeu ali com o padrão, né? Sim. Eu tive uma professora de pós-graduação que rompeu com esse padrão. E aí a Mani maravilhosa, maravilhosa, amo a Mani, muito inspiradora, ela tá nesse filme. E aí a gente começou a fazer a pesquisa, ela me orientando, que mulheres eram essas que eu ia contar, porque eu queria muito, era a história que eu estava estudando e mergulhada, né? E aí, quando eu apresentei esse filme, eu já vou falar dele, mas quando eu apresentei esse filme, os meus colegas de turma, eu apresentei na nossa formatura, no meu último dia de trabalho, de aula, e os meus colegas adoraram o filme e me pediram para colocar no YouTube para mostrar para as amigas, mães, tias e compartilhar. Bom, eu nem tinha canal de YouTube até naquele momento, nem existia como terapeuta Anitta Gomes. Botei no canal da Paiol, que é a minha produtora com o Olindo, pela qual o Tia me chegou. E eu tenho os meus vídeos lá também. E o Olindo me mandou esses dias, ele falou, a gente tem que celebrar, acho que tem mais, só a versão, eu nunca investi R$1 como de anúncio desse filme, nada. Ele continua no canal da Paiol, ele tem a versão português, e aí a gente fez versões espanhol e inglês, porque voluntários apareceram para traduzir, a gente colocou legenda. E ele tem mais de 300 mil visualizações desde que ele foi para o mundo, de forma orgânica. E semanalmente chegam recadinhos agradecendo, porque ele é um filme muito sensível, muito atual. Ele tem 6 anos, mas ele continua muito, muito vivo e muito lindo. Eu tenho um carinho enorme por ele, porque ele me conta da necessidade da gente falar sobre novas formas de viver. Olha lá, o Olin tá dizendo, mais de 300 mil visualizações. E ele tá no YouTube como o Sagrado Feminino? O Resgate do Feminino Sagrado. Ele me ensinou muito sobre não brigue. Essa experiência me contou sobre não brigue com a sua natureza. Né? Se eu tivesse escrito um artigo, se eu tivesse sorte, 10 pessoas iam ler meu artigo, meu PDF, com sorte. Talvez esse PDF se desdobrasse em outras coisas, mas olha o alcance, né? 10 pessoas, 20 pessoas teriam lido meu trabalho de conclusão de curso se eu tivesse feito um artigo. E a sua natureza? Hoje, ele está no mundo, né? Então, quando eu assumo a minha natureza, que não é essa da academia, a academia é incrível, mas tem gente para ela, eu não sou dela. E fazer as pazes com isso, fazer as pazes com a nossa natureza, eu sinto que é um caminho muito potente e genuíno para colocar a gente no nosso lugar. No nosso lugar de poder, no nosso lugar de serviço para o mundo. Tem um bocado de coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o filme tá lá, quem quiser assistir, depois eu coloco lá no meu... acho que tá no meu Linktree da bio, eu acho que tem, o Resgate do Feminino tá lá, e na verdade eu vou fazer tá na minha lista de produções de conteúdo dessa semana, falar justamente sobre essa experiência do filme. Uma das coisas que eu devo colocar no mundo nos próximos dias. Então, assim, quando você produz o filme, foi pro TCC, mas para colocar no mundo a junção do transpessoal, que você estava aprendendo ali, e a sua investigação do feminino. Você juntou isso e falou, o que eu sei fazer é filme, então a forma com que eu vou entregar é fazendo filme, e você nem imaginou o impacto do audiovisual, né? O impacto desta ação. Uhum. Fala um pouquinho os comentários que você recebe até hoje, que tem 6 anos, e os comentários que você recebe do mundo inteiro, de mulheres que se conectam. Aquilo que você falou, né? Você produz
Aí alguém em algum lugar do planeta escuta, aquilo faz sentido para ela, ressoa nela. Ou seja, você já está anfitriando, através deste documentário, mergulhos profundos em si, no feminino dessas pessoas. E aí, fala um pouquinho dos comentários, o que as pessoas vão comentando e vão te trazendo, porque aí é que a gente percebe o Então, impacto e que foi se alimentando. eu acho que é uma das coisas que mais me surpreende nesse filme. Ele continua muito vivo, ele continua muito necessário, porque os comentários são sempre de agradecimento por ter trazido um novo olhar. Né? Muito grata por ampliar o meu olhar. Normalmente são comentários nesse sentido. Né? De agradecer por ampliar o olhar, porque é um novo olhar, né? Eu digo que a gente está num momento de transição planetária, né? Tem um formato velho que já não dá mais para sustentar. E era justamente o que me mobilizou a fazer esse filme, era justamente isso, porque eu dizia assim, quando eu estudava as teorias, né? A gente tem registro a partir da escrita. Mas tem tanta coisa que acontece, registro histórico, né? Tem tanta coisa que acontece antes da escrita que não está registrado e a história não contempla porque não é um conteúdo formal, né? Então, e aí mergulha-se nas escavações, mas as escavações são os objetos que se encontram e quando você fala de ruína, né? As informações físicas são todas interpretações a partir de símbolos e não de uma escrita. Né? E aí, quando eu olhava para isso, eu falava, tá, o patriarcado existe há 5.000 anos. A gente está há 5.000 anos vivendo como a Mirella Faur fala no filme, é um poder sobre, né? O poder masculino sobre o poder feminino. Tentando o tempo todo minar. Eu sempre fico com uma pergunta que não existe resposta para isso, e foi o que me mobilizou a entrevistar essas mulheres. Eu falava assim, como será que era antes? Como será que eram antes desses 5.000 anos? Já que a gente não, os registros contam o que os historiadores conseguem interpretar a partir de quem a gente é hoje, né? E muitas dizem que era um período onde não tinha guerra, onde não tinha briga, onde era um espaço de parceria. Mas quando eu olho para um olhar sistêmico, e aí é teoria minha, e eu tenho até um certo cuidado para falar disso, porque muita gente me ataca quando eu falo sobre isso. Mas se eu trago um olhar sistêmico, de que um sistema sempre vai buscar o equilíbrio, eu fico perguntando, será que esse masculino não estava desempoderado 5.000 anos atrás, para ele vir com tanto ódio para cima do feminino, porque é muito ódio. A gente purga muito ódio desse campo do patriarcado, né? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. É puramente especulatória a minha pergunta. Mas o que eu sinto é que a gente está migrando, a gente está construindo, começando um processo novo, de um novo padrão, de um novo paradigma que tá por vir, que a gente nem sonha, né? A gente tem insights, a gente tem inspirações, visões de como pode ser um mundo onde onde esses dois princípios, feminino e masculino, estão de fato integrados. E eu sinto que o trabalho do feminino, ele um trabalho. Quando a gente fala, vou para um círculo de mulheres trabalhar o feminino, o que para mim é trabalhar o feminino? Para mim, trabalhar o feminino é entender o que é o feminino em mim, o que é o feminino no mundo, e como é que eu opero, como é que é a relação do meu feminino com o meu masculino, porque a gente é composto de feminino e masculino como princípios. A gente opera no mundo a partir dessas duas energias. Se a gente pega a medicina chinesa, a gente pega o taoísmo, que é uma das tradições mais antigas que tem registro, né? O Yin e o Yang, essa imagem do Yin e o Yang, né? A gente vai o tempo todo buscar o Yin, busca o equilíbrio do Yang e o Yang do Yin. E eu sinto que trabalhar o feminino para mim é quando eu começo a encontrar o equilíbrio entre o feminino e o masculino em mim. Quando eu encontro isso em mim, eu trago um mundo mais ordenado, eu crio um mundo mais equilibrado. Então, para mim, a gente está começando uma jornada, é uma coisa que
a gente não vai estar aqui para ver, né? As futuras gerações vão tocar. Mas, para mim, essas futuras profissões falam de lugares mais ordenados, onde essas duas polaridades precisam coabitar, né? Certo. Porque hoje, como a gente vive um sistema onde só o princípio masculino, eu não estou falando de gênero, tá? Eu estou falando de princípio, de energia, onde só o princípio masculino, ele se sobressai, ele é enaltecido. Então, quanto mais proativo, quanto mais focado, quanto mais produtivo, quanto mais visão eu tenho, quanto mais eu planejo, mais eu tenho sucesso, né? São fórmulas de sucesso baseadas em energia, em jeitos, em formas masculinas. Como é que a gente encontra um equilíbrio? Como é que a mulher opera dentro de um mundo regido por energias masculinas? Ela vai adoecer, né? Adoece. Chegam muitas mulheres para mim muito adoecidas, porque elas são mulheres onde elas precisam sentir que esse princípio feminino tem espaço dentro delas e elas passam 2/3 da vida delas no trabalho, mediante uma dinâmica completamente masculina. E aí, quando elas chegam, elas estão adoecidas, né? E aí, um dos meus desejos é levar o feminino para o mundo do trabalho. Eu falo isso, assim, porque as mulheres que minimamente chegam até mim, elas já descobriram que tem uma conta que não fecha. Uma mulher que chega para um trabalho de um círculo de mulheres, um trabalho de terapia, um trabalho de autoconhecimento, ela minimamente, ela percebeu que, tem uma conta aí que não está fechando e que eu vou ter que encontrar uma fórmula diferente, né? E aí, o primeiro impulso é empreender, né? Todo mundo quer sair do mundo corporativo para empreender. Eu falo, gente, não dá para todo mundo empreender. Como é que a gente leva saúde para as empresas, né? Para esse novo jeito de trabalhar. Não é fugir, né? Não, mas como é que a gente traz saúde, né, para esses ambientes? Porque tem a sua importância, a necessidade, e é isso, assim, não dá para... Como seria o mundo se todo mundo virasse empreendedor? Isso, não é fugir daquele lugar, mas é transformar, porque não tem né? Fugir, TM, porque aí que tá, não tem fugir. Se eu fujo, tem, né? o mundo vem comigo, porque tá em mim, não tá fora, tá dentro. Né? Como é que eu trabalho dentro de mim? A competição, o equilíbrio do feminino e do masculino, como é que... É sempre sobre mim, sempre é dentro. Incrível. Anitta, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o teu processo de digitalização. Porque quando a gente fala desse trabalho, e aí você sempre trabalhou os círculos, essa questão que você falou, sempre trabalhou a vivência, o corpo, e você já tinha começado com os atendimentos virtuais e tal, e aí quando foi no começo desse ano, você foi para Botucatu, né? Você muda, e aí você já... Eu brinco que a vida estava me preparando para pandemia. Eu sempre falo assim, que Anitta Gomes é a mulher à frente do seu tempo. Você quer saber o futuro? Olha para a Anitta e você já vai ver ali... Olha a responsabilidade. O futuro. Não, a história dos piqueniques, né? Agora é moda. Quer dizer, agora não, mas assim, já estava no movimento de, em vez de fazer em buffet, vamos fazer nos parques. Anitta Gomes já fazia esses piqueniques, ó. Agora o pessoal falando, e você já, terapia comunitária online, você entendeu? Você já está sempre mais adiantado. Mas essa tua digitalização, queria que você falasse um pouquinho, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né? Como que você fez a conversão? Funciona? Tá funcionando? Por que funciona, sabe? Por que funciona? E com algumas pessoas funciona e com outras pessoas não funciona. Traz isso pra gente. Boa. Tenho experimentado coisas bem legais. Então, eu quando comecei a atender como terapeuta, eu atendia presencial no consultório, né? Os meus círculos de mulheres sempre foram presenciais, os meus trabalhos de grupo sempre foram presenciais. E o primeiro trabalho digital que eu fiz foi um curso, eu chamei Mulheres que Cuidam de Mulheres, porque não era um curso para fazer círculo de mulheres, mas o que estava acontecendo? Muitas mulheres chegavam até mim e não estavam em São Paulo, eu estava em São Paulo nesse momento, pedindo ajuda para trabalhar
com questões específicas nos grupos de trabalho delas. Então, nossa, eu estou trabalhando, eu tenho um grupo de trabalho com mulheres empreendedoras e, nossa, tá tendo muita rivalidade, muita competição. O que eu faço? Então, começou a chegar essas perguntas, assim, e de mulheres que não estavam em São Paulo. Uma das coisas que eu aprendi com o Guga e com a Rita Monte e com o Guga Prudente, são dois mestres que a vida me trouxe e parceiros meus da vida hoje. Eu aprendi a ouvir o que a vida me pede, né? Para mim, a potência, o meu serviço, ele está naquilo que o mundo me pede também. Não só aquilo que o meu coração pulsa, mas o que o mundo me pede, né? O que o mundo pede da Tieme, o que o mundo pede da Anitta. E quando esses pedidos chegam, eu costumo ouvi-los. Eu costumo... Se chega mais de uma vez, começa a chegar a terceira, quando chega a terceira eu já acho que a vida está desenhando na minha frente, assim, facilitação gráfica. Então é algo que eu ouço muito. E aí eu criei esse curso online, já existia, já tem acho que 2 anos isso. Os infoprodutos já estavam acontecendo, muitos deles inspirados nessa tal fórmula de lançamento, que chegou propondo, né, milagres. E aí, meu primeiro impacto foi, eu quero fazer esse curso em forma de círculo, eu quero que ele aconteça em forma de círculo. Eu quero que ele aconteça, eu quero que as mulheres vivenciem o que é estar num círculo de mulheres. Então, eu trazia um pouco de teoria, mas trazia também um pouco... Para mim, é importante a conexão, né? Uhum. Então, eu já usava o Zoom como plataforma, eu trouxe isso para o ambiente do Zoom, e foi a minha primeira experiência e foi muito, muito legal. Foi um curso de 8 encontros, onde a gente se encontrava quinzenalmente, para uma pequena turma, assim. E aí, depois disso, eu fiquei pensando muito, será que eu transformo isso num infoproduto, né? Porque é um conteúdo muito legal, mas eu resisti um pouquinho, porque para mim a conexão era muito importante para esse trabalho, né? Para esse tipo de trabalho que eu estava fazendo. Aí, quando eu, ano passado, comecei a pensar na possibilidade de me mudar de São Paulo, eu me dei conta que metade dos meus clientes eu já atendi online. Ou porque não estavam em São Paulo, muitos não estão no Brasil, inclusive, eu atendo muita gente de fora. E outra, porque Thaís, que está aqui, era uma delas. Às vezes mora longe e o deslocamento tem um preço muito alto. Né? Então, tinham clientes que vinham para o consultório uma vez por semana, uma vez por mês, para a gente se abraçar. E as outras sessões eram online, por uma questão de não desperdício, né? E aí eu olhei e falei, nossa, metade dos meus clientes eu já atendo online, né? E não perde, eu não perco qualidade nessa relação. Então, essa foi o primeiro impulso de falar, beleza, eu posso sair de São Paulo. Eu não dependo de São Paulo para existir. Eu não dependo de um espaço físico para existir e receber as pessoas. A terceira experiência que eu tive foi quando eu terminei a formação em terapia comunitária ano passado. Eu sou muito apaixonada por essa metodologia, por esse trabalho. Eu tinha um espaço físico, né? Quem conhecia a Crisálida, eu tinha um espaço físico delicinho de receber as mulheres, mas eu estava com muita dificuldade, Tieme, de divulgar o trabalho. Eu estava com muita preguiça, estava muito difícil. Ano passado foi um ano que eu parei tudo e fui rever a minha comunicação, porque quando eu comecei a atender como terapeuta, eu fiz uma página de Facebook, os meus amigos e as pessoas que queriam saber sobre o meu trabalho começavam a seguir essa página, e essa página era basicamente onde eu comunicava os trabalhos, quem queria saber ficava sabendo, tinha um mailing onde eu também mandava a comunicação, a agenda do mês, tal, e quem queria saber, ficava sabendo. Com a mudança dos algoritmos, isso tudo caiu por terra, e o esforço começou a ficar muito grande para comunicar, muito grande. E cada vez que eu pensava em
fazer a roda de terapia comunitária presencialmente me dava preguiça. E esse também é uma das minhas bússolas. Quando eu penso em algo, isso me dá preguiça ou me dá energia? Se me dá energia, é porque tem potência, é porque tem coisa para fazer ali. Se me dá preguiça, pode ser que eu tenha que ajustar alguma coisa e eu preciso olhar. Boa dica. Então, me dava preguiça e eu falava, meu, não, eu não vou, não vai ser difícil, vai ser demandoso, não quero. Não faço nada mais que me demande, não faço. Porque não vai se sustentar qualquer processo já é muito demandoso, já requer muito de mim. Então, se eu já começo uma coisa com preguiça, não faz o menor sentido para mim. Se me dá preguiça, quando eu penso na ideia, me dá preguiça, para mim acende uma luz vermelha de atenção, assim, pé, pé, pé. E aí eu fui, eu passei um semestre inteiro tentando botar essa ideia de ter a roda de terapia comunitária presencial. Não consegui, até que um dia eu acordei e falei, e se eu fizer pelo Zoom? E se eu fizer? Aí foi assim, é pelo Zoom. Aí veio um gostosinho no meu corpo, assim. Eu falei, meu, é pelo Zoom, esse projeto é pelo Zoom, não é presencial. Só que eu também não sabia, ninguém nunca tinha feito roda de terapia comunitária presencial. Fui falar com as pessoas, ninguém tinha feito, ninguém tinha usado essa ferramenta. E na roda de terapia comunitária, ela tem a roda de terapia comunitária como se deve, entre aspas, né, da forma como a gente aprende a fazer, como a Adalberto ensinou, como a Interface me ensinou, é uma roda que tem muito corpo, porque a gente canta, tem música, levanta todo mundo, faz uma dancinha, tem essa interação, tem esse corpo que vem junto. Então esse era o meu desafio. Por que esse corpo tinha que estar junto? Porque a música, quando vem, ela conecta cérebro, lado direito e esquerdo do cérebro. E isso faz a mágica acontecer. Por que faz a mágica acontecer? Porque você sai do racional, você ativa o neocórtex, e aí a cura pode acontecer de uma forma mais fácil, né? Então, quebrei minha cabeça e falei, como é que eu trago essa história para o mundo virtual? Porque eu não me conecto muito com algumas das músicas, por exemplo. Para mim, para o meu público, não ia conectar as músicas da terapia comunitária como elas são. E aí quebrei minha cabeça. Quando eu sento para me conectar com como seria o encontro, porque eu fui fazer o encontro sem saber muito bem como é que ele ia acontecer, né? Porque eu sou essa pessoa que cria muito na hora. Eu tenho sempre um roteiro, mas eu quebro ele toda hora. E aí eu entendi que era o que eu já fazia. Quem já participou de uma roda minha sabe. Fecha os olhos, conecta com o coração, vamos respirar. Isso já faz conexão com o neocórtex. Eu não precisava da música, eu não precisava do corpo, né? É uma delícia ter o corpo, mas num momento onde o corpo não pode estar junto, com quais outras ferramentas a gente tem? E para mim, essa é a sacada do trabalho online, que já era antes de eu fazer ele online, que é a conexão. Então, para mim, essa conexão ela existe para além do mundo físico, para além do corpo se conectar. Se eu fechar os olhos e pensar na TM, a minha energia vai até a TM. Se eu pensar na minha prima que está nos Estados Unidos, o meu coração, a minha energia vai até ela. Agora, se eu faço isso com você aqui, em conexão, a gente fecha o olho, se conecta e começa o nosso trabalho a partir desse lugar, essa conexão se potencializa. E eu estou atendendo desde janeiro só online e eu escolhi, é muito louco, né? Porque eu escolhi não abrir um espaço aqui e as pessoas me diziam, você vai abrir um espaço aí? Eu falava assim, eu não sei, eu preciso chegar, eu preciso aterrar, eu preciso botar minha raiz e a vida vai me contar. E eu procurei um apartamento que tivesse um terceiro quarto, para esse terceiro quarto ser o meu consultório. Então é um lugar onde eu fecho a porta e ninguém entra, porque eu preciso de privacidade para atender, né? E eu falava assim, não, eu vou, nesse momento eu montei meu consultório valendo. Antes da pandemia estava atendendo uma pessoa presencialmente aqui, que vinha para cá e a gente sentava juntas aqui, se conectava. Agora a gente também está se encontrando online, é a minha única cliente aqui de Botucatu. Que é a minha treinadora Aline, que também estava por aí.
E tá sendo incrível, incrível, porque não existe distância, Não né? existe distância. Se a gente se conecta de um lugar poderoso, que pode ser só o coração, a mágica acontece. Ai, A mágica Anitta, que acontece. demais. Nosso tempo acabou. Foi. Só posso dizer gratidão. Esse episódio maravilhoso, memorável, vai estar no IGTV, vai estar no YouTube, contando essa Ai, que história legal. linda, nossa, eternizando, porque é isso, né? O digital